No vídeo de hoje, iremos falar sobre o sistema linear 3x3. Definição de sistema linear. É um conjunto de equações lineares associadas. Podemos escrever esse sistema com infinitas equações. Trouxemos um exemplo aqui no quadro. Vamos abrir, sempre utilizamos a chave e colocamos dentro dela 6x menos y é igual a 1 e x mais y é igual a 5. Mas, o que são essas equações lineares? Para ser uma equação linear, ela precisa ter esse formato, como vemos um exemplo no quadro. Para ser uma equação, elas vão ter sempre um coeficiente, as incógnitas, que elas podem ser tanto uma ou como infinitas incógnitas, e o termo independente. As incógnitas, elas precisam ter o expoente igual a 1. E não pode haver nem divisão e nem multiplicação entre essas incógnitas ou variáveis. Agora vamos falar sobre as soluções de um sistema. As soluções do sistema linear são dadas por x e y ou pelas variáveis que tiver. Um exemplo de sistema linear 3x3. Como podemos ver aqui nesse exemplo, ela possui 3 incógnitas e 3 equações. E essas equações, elas se formam planos, que é o π1, π2 e o π3. Nesses planos vão ter alguns vetores. O vetor normal, que é dado por n, e o vetor L, que pertence ao plano. Esses vetores, eles vão ajudar a compreender como vai ser as soluções desses sistemas, que daqui a pouco veremos. Agora vamos identificar quem que é o N1, o L2, N2, L2, o N3 e o L3 de cada plano, do π1, do π2 e do π3. Os vetores N vão ser todos aqueles coeficientes que estão junto das incógnitas. Vamos pegar de exemplo o N1, que ele é o 4, o 3 e o menos 2. O L1 nada mais é que o vetor N1 mais o termo independente, que é o 1, e assim sucessivamente para todos os casos. Esse sistema 3x3, ele possui 8 casos de soluções, que vamos começar a ver a partir de agora. Primeiro caso, eles são formados pelos 3 planos, π1, π2 e π3, paralelos e coincidentes. Para isso ocorrer, precisa ter o seguinte formato: o L1 é igual a α vezes L2 e o L2 é igual a β vezes L3. É interessante identificar o N1, N2, N3, L1, L2 e o L3 para vocês conseguirem identificar o que está acontecendo. Nesse caso, temos que o L1 é igual a 2 vezes o L2 e o L1 é igual a 3 vezes o L3. Para ter uma fácil visualização do que está acontecendo, colocamos no GeoGebra o π1, π2 e o π3 e formou esse plano que vocês estão vendo. Quando olhamos assim, parece que tem só um plano, né? Exatamente, porque eles estão bem coincidentes, ou seja, os três estão colados e aí, quando olhamos, parece que só tem um, mas tem 3 grudadinhos. E a solução, podemos dizer que é possível indeterminado, porque ela possui infinitas soluções. Segundo caso, temos 3 planos, π1, π2 e π3, paralelos e não coincidentes. Para isso ocorrer, precisa acontecer: o N1 é igual a α vezes N2 e N1 é igual a β vezes N3. L1 é diferente de α vezes L2 e L1 é diferente de β vezes L3. O que está acontecendo no exemplo? O N1 é 2 vezes o N2 e o N1 é 3 vezes o N3. E podemos perceber
que o L1 é diferente de alfa L2. Mesma coisa com o L1 é diferente de beta vezes L3. O último valor do vetor L, que são L1, L2 e L3, é que vão identificar se eles estão sendo paralelos ou não. E nesse caso, eles não possuem nenhum coincidente, porque eles são diferentes, não há multiplicação e, portanto, mostra 3 planos paralelos e não coincidentes. E esse sistema é SI, ou seja, sistema impossível. Não há nenhum tipo de ligação, reta, ponto entre eles, então não tem solução. 3 planos paralelos, sendo eles 2 coincidentes. E para isso ocorrer, ele precisa ter o seguinte formato. O N1 é igual a alfa vezes N2 e o N1 é igual a beta vezes N3. Logo, o L1 é igual a alfa vezes L2 e o L1 tem que ser diferente a beta vezes L3. Podemos observar que o N1 é 2 vezes ao N2 e o N1 é 3 vezes o N3. O L1 é 2 vezes ao L2 e, como podemos ver, o L1 é diferente do L3. Mais uma vez, colocando no GeoGebra, podemos observar que vão formar 2 retas paralelas, sendo que 2 delas são coincidentes. E é dada pelo nosso L1, né? O último valor que eu havia dito antes, que eles vão nos dizer se eles têm alguma ligação entre eles. E assim, forma um sistema impossível, né? Não há soluções. Caso 4. Formados por 2 planos paralelos e coincidentes e um plano concorrente. Para isso acontecer, o N1 é igual a alfa vezes N2. O N1 é diferente de beta vezes N3. L1 é igual a alfa vezes L2 e L2 é diferente de beta vezes L3. No exemplo dado, podemos observar que o N1 é 2 vezes ao N2 e o N1 é diferente de N3. E a mesma coisa ocorre com L1 e L2 e o L1 com L3. Ao colocar no GeoGebra, podemos observar que ela forma 2 retas paralelas e coincidentes e uma reta que corta, vamos supor que ela corta no meio, né? Que ela é concorrente. E ela tem um sistema SPI, sistema possível indeterminado. Ela possui uma reta, então ela possui infinitas soluções. Quinto caso. São 2 planos paralelos e não coincidentes e um plano concorrente. Isso ocorre quando o N1 é igual a alfa N2 e o N2 é diferente de beta vezes N3. O L1 é diferente a alfa vezes L2 e o L1 é diferente de beta vezes L3. Nesse caso, temos que o N1 é 2 vezes ao N2 e N1 é diferente de N3, né? Não há multiplicação, é a mesma coisa com os vetores L. Vou colocar no GeoGebra, temos 2 planos paralelos, né, e não coincidentes, e um plano que é concorrente a esses dois planos. E esse sistema é sistema impossível, né? Não tem nenhuma solução. Sexto caso. São 3 planos que se interceptam. Isso ocorre quando o N1 é igual a alfa vezes N2 mais beta vezes N3. O L1 é igual a alfa vezes L2 mais beta vezes L3. Possui uma observação. O alfa do N1 e o alfa do L1, ele tem que ser o mesmo valor, e a mesma coisa acontece com o beta do N1 e o beta do L1. Ele tem que possuir o mesmo valor.
Ao colocarmos no GeoGebra, podemos observar que possui 3 planos e eles se interceptam e eles formam uma reta. Então a sua solução é possível e indeterminada, ou seja, possui várias infinitas soluções no caso. Sétimo caso: 3 planos concorrentes sem interseção. Para isso ocorrer, temos que o N1 é igual a alfa vezes N2 mais beta vezes N3. O L1 tem que ser diferente de alfa vezes L2 mais beta vezes L3. Ao colocarmos no GeoGebra, conseguimos observar os planos, paralelos, π1, π2 e π3, e podemos observar que os 3 não se interceptam juntos. E esse é um sistema impossível, não há nenhuma solução. Oitavo e último caso: 3 planos que se interceptam em um ponto. Para isso ocorrer, temos que o N1 é diferente de alfa vezes N2 mais beta vezes N3. L1 é diferente de alfa vezes L2 mais beta vezes L3 para qualquer valores de alfa e beta. Ao colocar no GeoGebra, podemos observar que eles se interceptam, E o sistema deles é sistema possível determinado, porque ele possui um ponto. Aplicação em um problema. Próximo exemplo ilustra o problema em uma pequena escala. Na tabela a seguir estão 3 dos ingredientes da dieta, juntamente com as quantidades de determinados nutrientes obtidos a partir de 100 gramas de cada ingrediente. Colocaremos no GeoGebra da seguinte forma: proteína terá a seguinte equação linear dela: 36x mais 51y mais 13z igual a 33. Carboidrato: 52x mais 34y mais 74z igual a 45. Gordura: 0x mais 7y mais 1,1z igual a 3. Ao colocarmos no GeoGebra, podemos observar que eles formam 3 planos que se interceptam. E essa solução é SPD, sistema possível determinado, porque ele possui um ponto de coincidente dos 3.